quando ele me apertou assim, ele sentiu. Porque a pessoa que vai sair comigo, ela já sabe que eu não sou uma pessoa perfeita, né? Que eu tenho um seio que é de mentira. E ele falou isso olhando no seu olho. Olhando no meu olho. Não falou nem de cabeça baixa. Ele olhou assim. Se você me olhando de frente, você nem imagina nada. A Andréia sobreviveu 2 vezes ao câncer de mama. E claro, a vida continua e ela foi um dia se encontrar com o cara. Quando ela tava lá com esse cara e ele percebeu que ela tinha retirado o seio, Andréia, quantos anos você tem? 50. E você sobreviveu ao câncer de mama? Sim, sobrevivi 2 vezes, em 2003 e 2008. 2 vezes? Ele veio a primeira vez em 2003. A primeira vez em 2003 eu tinha 31 anos, em 2008 eu tinha 36. Na verdade, assim, quando eu tive meu câncer a segunda vez, eu tive que fazer uma mastectomia, que é a retirada completa do seio, né? Eu coloquei uma prótese no lugar. As pessoas acham que fica igualzinho, né? Ai, mas fica igual. Não fica igual. A textura é completamente diferente. Você fica com o seio, vamos dizer assim, duro, né? Não é macio, vamos colocar assim. Não tem nada a ver com, mas que mulher que usa implante para ficar para estética, a não ser que ela usa uma bola, que ela quer aumentar aqueles peitos totalmente artificiais. Não é a mesma coisa que você fazer um implante, a reconstrução, né, que chama. Na verdade, a gente não faz implante, a gente faz uma reconstrução. Bom, e eu sempre fui muito aberta em relação a isso. Eu sou palestrante, eu vou falar em clube, em tudo que é lugar, universidade, escola, eu vou dar palestra sobre isso, sobre o câncer de mama, para falar sobre prevenção. Então eu sempre joguei muito aberto em relação a isso, e uma das coisas que eu sempre fiz questão de quando eu conheço alguém, no caso um date, é jogar limpo em relação a isso desde o primeiro momento, né? Contar a minha história, porque assim, a pessoa tem todo o direito de não querer sair comigo. E isso não me causa mais nenhum estresse, nenhum mal-estar, porque assim, depois de tantos anos, você fica acostumado. Então, vamos dizer assim, se eu tô num Tinder da vida, eu nem tô no Tinder, mas tô dando um exemplo, tá? O que acontece? A pessoa começa a conversar. Quando ela vê isso, quando ela sabe disso, 99% das vezes a pessoa, o cara, né, ele encerra a conversa sem, assim, nem dizer tchau. Sem nem dizer tchau, né? Você conta durante a conversa. Porque os aplicativos esses aplicativos, na verdade, é tudo muito rápido, né? É uma seleção mesmo, né? Vamos dizer assim. E o 1% que fica, na verdade, assim, fica, mas assim, depois dá um jeito de também sumir, mas não tão abruptamente. Tá. Então, assim, eu sempre fiz questão de falar isso, porque a pessoa que vai sair comigo, ela já sabe que eu não sou uma pessoa perfeita, né? Que eu tenho um seio que é de mentira, cicatrizes pra caramba. Bom, aí, uma vez, e eu sempre assim, toda vez eu fazia questão de contar. Mas uma vez eu fiz comecei a conversar com um cara, e ele mora aqui perto da minha cidade, e eu moro em Piracicaba, e ele falou se ele não podia vir aqui tomar um café. Aí não deu tempo de eu contar nada, porque ele já queria vir, entendeu? Aí eu falei, tudo bem, vamos tomar um café. Então, um café qual mal há, né? E só que o café foi prolongando, a conversa foi andando, e ela foi num ritmo que eu não esperava. E eu nem pensei no assunto, na verdade, de introduzir isso. Não sei o que aconteceu, eu não introduzi isso na conversa. Enfim, ele ia embora, né? A hora que eu tava voltando pro meu carro, ele foi me levar até o carro e ali ele me beijou. E quando ele me beijou, ele me apertou, ele tava muito... Porque é perceptível, você sente que é duro, né?
E quando ele me apertou assim, ele sentiu. E ele perguntou, ele meio que assim, ele pôs a mão assim, não diretamente no meu seio, mas no peito, assim. Sim. E ele virou e falou assim, o que é isso? Aí eu expliquei. Eu falei, olha, eu nem sei por que eu não te contei. Eu falei, eu sempre conto. Eu falei, nem sei por quê. Eu falei, mas enfim. Aí eu expliquei pra ele rapidamente. Eu falei, eu tirei o seio, tenho uma prótese no lugar, blá, 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 blá. E ele virou e falou assim, ele ficou olhando assim, ficou quieto. Daí eu fiquei quieta também. Ele olhou pra mim e falou, desculpa, eu não tô preparado pra sair com uma mulher mutilada. Eu acho, eu acho que o que me chocou não foi a reação dele, assim, foi a palavra. Até porque, assim, vamos falar cruamente falando, realmente há uma mutilação, você fica mutilado. Mas a maneira como ele falou, aí eu fiquei pensando assim, nossa, as horas de conversa que a gente teve, elas absolutamente não significaram nada para ele, né? Nada, absolutamente nada. Ele resumiu aquelas, sei lá quantas horas a gente estava conversando, entre conversar pelo WhatsApp ao vivo, acho que tinha dado 6 horas de conversa. O papo tava eu bom. falei, nossa, ótimo, uma pessoa inteligentíssima, agradabilíssima, gostava de tudo que eu gosto, sabe aquelas conversas assim que vai fluindo? Sim. E aí eu falei, cara, aquelas 6 horas de afinidade, elas se resumiram ao fato de que eu não tinha um seio de verdade. Tudo se resumiu àquilo. Ele falou E aí eu isso, olhei pra ele. ele tava abraçado com você, de frente com você? Não, ele já tinha me soltado, ele tava me olhando. Ele tava olhando pra mim. E ele falou isso Aí olhando no seu olho. Olhando no meu olho. Não falou nem de cabeça baixa. Ele olhou assim. Não, mas você sabe, isso eu admirei, porque eu prefiro uma pessoa pra mim a verdade do que uma pessoa que me enrole, né? Eu preferi 1000 vezes ele ter falado isso do que de repente ele não ter falado nada, ter ido embora e me bloqueado em tudo, né? Porque pra mim isso é pior. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, como eu jogo muito limpo, eu gosto que as pessoas joguem limpo comigo. Mas aí o que aconteceu? Como foi a sua reação? Não, daí eu olhei pra ele e falei que tudo bem, que não tinha problema, que era um direito dele. Aí eu nem lembro se ele falou que, mas a gente podia ser amigo, e eu falei que não, que nem isso me interessava. Desejei pra ele boa viagem, falei boa viagem, bom retorno pra sua casa. Nunca mais. Você nunca mais viu esse cara na vida? Graças a Deus não, né? Ele morava em outra cidade, eu não vou chamar ele pra vir aqui me ver de novo. Nada. Ele era bonito, pelo menos? Era bonito, sim. Não era tão bonito assim, aliás, viu? Mas bonito. Uma coisa mediana. Beleza mediana. Ele era muito agradável. Ok. Ele era uma pessoa agradável na conversa, uma pessoa assim muito... até chegar a esse episódio, né? Ele era uma pessoa agradável, uma pessoa inteligente, Instruída, uma pessoa... pelo que você tá falando. Sim, tinha uma conversa, assim, tinha conteúdo, assim, não era, imagina, eu fiquei 6 horas conversando com ele. Mas uma pessoa que você, não era oi, tudo bem, e aí, tem nudes? Não era isso, entendeu? Era uma conversa agradável, tanto que ele falou, eu vou aí pra gente tomar um café e continuar conversando pessoalmente. Então o que me choca tudo mais bem, ele ele ser não... instruído e falar uma coisa dessas, né? Hã? Me choca mais ele ser instruído e falar uma coisa dessas. Eu acho que o que mais me chocou é porque, assim, ele já se dispôs a vir, sabe? Não ficou enrolando, não ficou mandar foto de agora, vamos fazer uma chamada de vídeo, nada. Eu posso ir aí pra gente tomar um café? Pode, vamos tomar um café aqui, mal tem um café, né? Claro. Se eu soubesse, aquele café queimou meu estômago depois. E olha que eu sou viciada em café, hein? Aquele café deu uma diarreia. Não chegou a tanto, mas assim, fui dormir com o estômago pesado. Aquele dia, claro, a gente tenta se consolar de 1000 coisas, né? Claro que eu fiquei chateada, mas pensei, bom, o que eu posso fazer, né? E entendi que, assim, aquilo ali ia acontecer
muitas vezes ainda. E acontece, até hoje. Até hoje acontece. Vida que segue. Foi a primeira vez que alguém te falou isso assim diretamente? Foi. Falar isso assim diretamente. Mas é o que eu falei. Eu prefiro, por incrível que pareça, é muito cruel. É extremamente cruel. Mas eu acho que eu prefiro do que a pessoa, você termina de contar a sua história, ela bloqueia você no WhatsApp. Ou ela dá ela tira o match do aplicativo, entendeu? Eu prefiro essa honestidade. É cruel, é ruim, é absurdo. Totalmente absurdo. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que é legal o que o cara fez, não é nada disso. Ele tinha 1000 maneiras de falar exatamente a mesma coisa. Esse é o ponto. Ele podia ter virado e falado assim, olha, desculpa, eu estava esperando isso. Preciso assimilar essa ideia. Mas não, ele assim, imediatamente ele resumiu tudo nessa situação. Quando ele saiu, tá você entrou em casa, ficou sozinha. O que passou pela tua cabeça? Aí, como é que eu vou dizer? Ele não foi o primeiro, né? E não vai ser o último a falar não. Ou a agir assim, vamos dizer. O que me passou pela cabeça foi assim, puxa, que sorte a minha. Que bom. Que sorte, porque que bom. Eu sou muito, não sei, ok, né? O que eu posso fazer? Mas eu não me resumo a isso. É óbvio que não vou dizer que eu não fiquei chateada nem um pouco, porque eu fiquei. Claro, não tem como você não ficar chateada. De uma pessoa virar e falar, desculpa, mas eu não estou preparado para sair com uma pessoa mutilada. Né? Eu fiquei assim, tipo, oi? Você não espera que a pessoa vire e use essa palavra. Mutilada. Então, eu fiquei mutilada. E você não é uma palavra horrível. Não, na verdade, assim, vamos dizer, medicamente falando, clinicamente falando, sim, você sofreu uma mutilação, mas também não é o fim do mundo. E mesmo que ele seja médico, ele estava com seus exames na mão? Não, imagina. Eu acho até interessante, porque, mas sabe o que é? As pessoas, elas não estão preparadas para lidar com isso. Depois que você retirou seus seios, foram os 2 seios. Como que Não, ficou? foi um só. Foi um só? Foi um só. O outro eu tive que diminuir. Porque assim, eu tinha muito seio, muito, desde novinha. Tanto que imagina, meu apelido era Fafá de Belém. Então eu sempre fui peituda. Eu era muito peituda. Eu amo a Fafá. Muito mesmo. Então, e eu dou meio risada igual ela, então você imagina, né, a semelhança, só não tem a voz maravilhosa que ela tem. Então assim, gordinha, peituda, né, então tudo conjuminava no apelido. Então quando eu tive que fazer a retirada, o que acontece? Não tem como você fazer a prótese ficar igual ao seio natural. Então, o que você faz é tentar deixar o seio natural o mais próximo possível de como vai ficar a prótese. Entendeu? Então, você tem que mexer nos dois. Como o nódulo que eu tinha, ele estava muito próximo da costela, então estava colado, aliás, na costela, então teve que retirar muita coisa. É uma cavidade mesmo que faz. A minha prótese, ela tem 645 ml. Eu brinco que eu tenho uma garrafa... É um silicone, é uma prótese de silicone. Eu brinco que eu tenho uma garrafa de cerveja no peito. O que acontece? Na verdade, você imagina 645 ml, você já está imaginando aquele peitão, né? Daquela mulherada que agora não faz na moda, mas quando estava na moda. Não, na verdade, boa parte disso preencheu o buraco. E aí o que aconteceu? O outro lado eu tive que reduzir, porque senão ia ficar muito disforme. Então eu reduzi, e assim, você me olhando de frente, você nem imagina nada. Não tem como você imaginar só me olhando. Se você não souber, você não vai imaginar. Mas assim, se eu tirar a roupa, é perceptível, você vai ver que é diferente. Não tem como ser igual. Não tem como uma coisa que é natural ser igual a uma coisa que é artificial, gente. É impossível.
Existem várias, hoje é óbvio, eu fiz há 14 anos, hoje as coisas, existem várias técnicas que hoje são muito mais modernas, mas ainda assim tem coisas que não vão mudar, entendeu? 14 anos, o câncer foi embora. Foi, dia 6 de maio faz 14 anos que eu fiz a minha mastectomia. Ai, graças a Deus, foi embora. Sim. Eu considero, sabe assim, o pessoal fala assim, você lembra a data? Eu lembro, porque na verdade, o dia 6 de maio, o dia 6 de maio para mim, ele foi o começo da minha cura, né? Ele foi o primeiro passo. Porque daí, depois que eu fiz a mastectomia, depois eu fiz bracterapia, depois que é um tipo de radioterapia, depois eu fiz as quimioterapias, e em outubro eu tive uma alta, né? Tive alta, mas eu tive que fazer várias cirurgias de reconstrução, teve problema no meio do caminho, depois eu tive que fazer uma biópsia, porque acharam que eu estava com algum tumorzinho no ovário, por causa do remédio que eu tomava, teve umas intercorrências, mas assim, já estava em alta, mas sem poder voltar a trabalhar, porque fazia muita cirurgia. E alta mesmo, alta, que significa quando você passou 5 anos sem ter nenhuma intercorrência, eu tive em 2013, então assim, já faz 9 anos que eu tive alta. Graças a Deus. Para mim é sempre motivo para comemorar. Eu sempre comemoro meu aniversário, porque eu falo assim, o pessoal fala, você não liga de ficar mais velha? Eu falo, gente, eu não sabia se eu ia chegar aos 37. Eu não. Ao longo dos anos, e eu sempre falo assim, que eu falo que o câncer, eu detesto quando eu vejo aqueles depoimentos de gente que teve câncer e fala assim, mas eu agradeço porque eu me tornei uma pessoa melhor, porque cara, eu detesto ter tido câncer, eu acho uma merda ter tido câncer, acho uma merda ter feito quimioterapia, ter feito radioterapia, eu tenho um monte de consequência disso até hoje, olha que já faz 14 anos, então assim, não acho nem um pouco legal, não agradeço nem um pouco ter tido câncer, agradeço sim ter situação. Mas a única coisa assim que eu posso dizer, e preferia não ter aprendido isso com o câncer, preferia ter aprendido com a vida, que o câncer me fez ter uma autoestima que eu não tinha antes dele. Porque eu sou gorda, né? Eu sempre fui acima do peso. Aliás, hoje eu vejo, né, gente, eu pesava 35 quilos a menos do que eu peso hoje, e eu me sentia muito mais gorda do que eu era, né? Eu já cheguei com 20 e poucos anos na faculdade, estar pronta para sair, não vou sair porque essa roupa me deixou gorda, entendeu? Eu tinha, 22 anos de idade. Hoje não tem o menor perigo de eu não sair porque a roupa vai me deixar gorda, né? Quem quiser, olhe, quem não quiser, não olhe, azar da pessoa. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais tranquila em relação ao meu peso, à minha aparência, do que eu me sentia quando mais nova. Então, eu acho que, como eu passei por tudo isso, você chega naquela fase que você fala assim, nossa, mas o resto é tão pequeno, né? Perto do que eu passei, que eu poderia pegar e falar 1000 coisas cor-de-rosa, que não, você é mais... Não, mas eu vou falar, vai doer. Muitas vezes. Mais de uma vez. Entendeu? Vai doer muito. Vai doer e você vai falar assim, poxa, mas por quê? Eu sou muito mais que isso. Só que vai chegar uma hora que não vai doer mais, porque você vai entender que isso que você está se repetindo, que você é mais que isso, não é uma frase clichê de autoajuda. É que você realmente é mais que isso. Então pode ser que doa uma, pode ser que doa 2, pode ser que doa 3, pode ser que doa 100, mas vai passar. Eu não posso prometer, olha, eu prometo que vai passar. O que eu posso dizer é que se isso não estiver passando, não tenha medo de ajuda, de repente uma terapia, sei lá o quê, mas não se deixe acreditar nisso, tá? Que, não, agora porque aconteceu isso, nunca mais, ninguém mais... Não, você é mais do que isso. Você é mais do que isso. Mais do que um seio, muito mais. No caso, mais do que um seio, você é muito mais do que um seio, porque é o câncer de mama.
E elas merecem esse acolhimento da sociedade, que realmente não entende isso ainda. Não enxerga que você sobreviveu, que para você sobreviver você teve que abrir mão de uma parte do seu corpo e que aquilo ali não foi uma escolha, aquilo ali é uma imposição. Ninguém chegou para mim e falou: você prefere tirar o seio? Não houve essa pergunta para mim. O que houve foi: você vai fazer. Então realmente a sociedade precisa acolher melhor essas mulheres, e os homens precisam enxergar que existe mulher mesmo por trás do seio. Porque com a idade, o que vai sobrar no relacionamento não é o corpo, é a conversa. É isso. E se você não tiver isso com a pessoa que está com você, o que você vai fazer nos seus 70 anos? Eu fiz tratamento com uma mulher que infelizmente ela acabou falecendo. O câncer voltou e ela acabou falecendo. A gente terminou o tratamento juntas, só que o câncer dela voltou e ela acabou falecendo 2 anos depois, em 2010. Essa menina, o marido dela ficou com ela até o último minuto da vida dela. Ele estava segurando as mãos dela na hora que ela morreu. Ele não a abandonou em nenhum segundo, ele não hesitou em deixar tudo para cuidar da mulher. Então, assim, existem homens que entendem que a pessoa que está ali do lado dele é mais do que um seio. Não são todos, infelizmente, mas existem.